Programa do Vale Saúde. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Oi, pessoal, nós estamos de volta. O papo da semana é sobre suicídio na adolescência, mas a gente está falando de suicídio de um modo geral. E o nosso entrevistado é o psiquiatra Dr. João Evangelista de Vasconcelos. Doutor, a gente estava falando sobre os riscos, né, os fatores de riscos do suicídio. Fala um pouquinho sobre bullying, né, porque isso virou uma moda. A gente estava até no intervalo falando, eu quando era mais nova, me chamavam de gordinha, eu não liguei, fiquei, cresci, não aconteceu nada. Hoje isso é uma coisa que... Na realidade, isso sempre foi fator de Sim. risco, as pessoas sempre sofreram com isso. Provavelmente, antigamente, muitas pessoas devem ter se suicidado ou desenvolvido problemas psiquiátricos em função disso, só que não se falava disso, né? Era uma outra época na nossa cultura, na cultura ocidental. E hoje é uma questão muito importante, o bullying, e é um dos grandes fatores de risco para suicídio entre jovens. O bullying, a pessoa que se sente, né, que aconteceu um bullying com ela, tem que ter, essa pessoa já tem que ter um problema, ou de repente, por exemplo, você fala assim, como eu acabei de falar, você é gordinha. Para mim, isso não aconteceu nada, mas para uma outra pessoa isso pode ser uma coisa muito ruim. Entrar numa anorexia. Sônia, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, se eu pegar uma semente de milho e colocar em cima dessa mesinha, essa semente de milho vai ficar 25 anos aí e não vai acontecer nada com ela. Se eu pegar a mesma semente e colocar na terra, ela vai brotar. Tá? Então, tudo depende do terreno onde cai. Tá. Então, se você... pessoas bem resolvidas tiram bullying de letra. Pessoas com problemas. Eu vou falar problemas genericamente. Mas famílias desestruturadas, sem apoio, usuários de álcool e drogas, que já fazem parte de grupos problemáticos, às vezes jovens com problemas de comportamento marginal. Essas pessoas são mais susceptíveis a qualquer tipo de agressão, o bullying inclusive. Então, o bullying é importante, por quê? Porque o bullying pode ser prevenido. Se você tem uma escola adequada, se você tem um ambiente onde as pessoas estão atentas a isso, às relações interpessoais, isso pode ser prevenido imediatamente. Quando aconteceu, chama todos os envolvidos e trabalha isso. Infelizmente, isso acontece em escolas de elite. Tá? Na grande maioria das nossas escolas, isso não acontece. Pelo contrário, né? Às vezes é até estimulado. Exatamente. Infelizmente. Mas você tem, por exemplo, tem uma ideia que é importante saber, que aumenta o risco de suicídio não somente para quem sofre bullying. Olha que interessante. Aumenta o risco de suicídio não somente para quem sofre o bullying. Eu tinha falado para você, eu trouxe um trabalho que eu tinha lá em casa, é um trabalho de 2013. Foi publicado na revista Contextos Clínicos, do Rio Grande do Sul, da Unicinos. Suicídio na adolescência, fatores de risco, depressão e gênero, né? É o nome do trabalho das doutoras Luísa de Lima Braga e Débora Dal Bosco Delalio deve ser. E onde eles fazem uma revisão bibliográfica sobre esse tema do suicídio na adolescência especificamente, e eles citam um trabalho aqui de Rives e Noré, de 2010, eles investigaram a questão da implicação, da exposição ao bullying e risco de suicídio. E eles perceberam risco aumentado de suicídio tanto em agressores, quanto em vítimas e também em testemunhas. Nossa! Então, o bullying, ele é um comportamento extremamente nocivo para todos os envolvidos. Todos os envolvidos
passam a ter alguma consequência em relação a esse comportamento. Só que as pessoas normalmente não sabem disso, né? Então o agressor, ele acha que ele é o bonzão. Quem está testemunhando dá risada, kkkk, tá? E o coitadinho da vítima. Então todo mundo acha que só a vítima vai sofrer consequência. Não. Todos os envolvidos. Porque é uma situação de desestruturação social. Tá? Então é uma questão interessante. E além do bullying, talvez o principal fator de risco para suicídio na adolescência seja a depressão. Porque as pessoas acham que depressão... É uma coisa tão estranha você falar aí, né? Crianças deprimidas, adolescentes deprimidos, com tanta coisa que é ofertada. É muito difícil isso. Pois é, mas grande parte das pessoas, grande parte dos telespectadores não acredita em depressão. Muita gente acha que depressão é frescura. Chamar atenção. Muita gente acha. Para você ter uma ideia, a depressão segundo o Global Burden of Diseases, que é uma pesquisa epidemiológica da Organização Mundial de Saúde, em 2020 vai ser a primeira causa de incapacitação de todas as doenças. 2020, está aí. Daqui a 2 anos, tá? Se é que já não é. Enfim, e isso não é levado em consideração. Não existem políticas públicas adequadas para isso. Não existem médicos suficientemente treinados para tratar esse enorme exército. Se você pegar do ponto de vista epidemiológico, você tem trabalhos que falam em cerca de 6 a 8% até 20% de depressão na população, dependendo do trabalho. Se você falar em 20%, é 1 em cada 5. É muito alto. É 1 em cada 5. É uma doença extremamente prevalente. E não é só as pessoas que não acreditam. Os próprios profissionais de saúde não acreditam. A depressão é uma doença... Até o diagnóstico é difícil chegar... Os profissionais de saúde deveriam ser treinados nisso, tá? Entender que quando o paciente faz uma queixa, não é frescura dele. Tá? E detalhe, se a gente está falando em adolescente, né? A depressão em criança se apresenta diferente, em criança e adolescente, se apresenta diferente da idade adulta. Você pode falar um pouco sobre isso? Tá, então, na idade adulta, o principal sintoma da depressão é uma perda de energia. Tá? Na criança e no adolescente, o principal sintoma é a irritabilidade. Mudança de comportamento, como a irritabilidade acentuada, deveria acender a luz amarela para os pais, para os cuidadores, para os professores. E não acende. É mais uma criança mimada, mal-humorada, chata, mal-educada. Às vezes tá? Mas nem sempre. E a gente não tem informação. Nós somos um país carente de informação. A informação existe, ela está aqui. Existem trabalhos científicos. Isso aqui não é um artiguinho de uma revistinha qualquer. Isso é um artigo científico. As pessoas não conhecem. Tá? Não conhecem porque nós somos um país desinformado. Isso não é nem abordado nas escolas, né, João? Não, isso não é discutido. As famílias não discutem isso. E aí, quando é uma pessoa que tem risco de suicídio, que tenta suicídio, que é classificado como frescura, essa pessoa vai tentar de novo, às vezes de novo, e vai conseguir. Aí ela consegue. E vai conseguir. Tá? E ela tenta de uma vez tomando remedinho, né? Então, é o mais comum, a forma mais comum entre as mulheres, por exemplo, ingestão de medicamentos. Né? Só que depois ela vai para meios mais letais, mais agressivos. Os homens já vão direto para meios mais agressivos. Então você tem taxas de suicídio, inclusive subdiagnosticadas. Você tem muito acidente de automóvel que não é acidente de automóvel, é suicídio. Muito acidente de automóvel. Teve, inclusive, na Alemanha, um piloto que derrubou um avião. Recente. Recente isso. E foi suicídio dele, só que ele levou mais trocentos com ele. Tá? Então, eu acho que talvez o mais importante seja a gente perceber que as informações, elas existem, elas estão aí. E nós não temos políticas públicas adequadas,
para Isso prevenir. só a nível de Brasil ou a nível geral, João? Não, veja bem, você tem que separar esse planeta, você tem países onde existem políticas públicas muito eficazes. Em né? relação ao suicídio? Em relação ao suicídio, em relação ao tratamento dos problemas de saúde mental. Certo. né? E você tem a grande maioria dos países que não está nem aí. Por isso que a Organização Mundial de Saúde montou o Grupo Tarefa para estudar isso, para descobrir as relações entre as várias doenças psiquiátricas e o suicídio, as tentativas, enfim, e estudar as relações sociais, as relações profissionais, a pobreza. A pobreza é fator de risco para suicídio. né? Eu já atendi um paciente, ele era de Avaré, depois foi para Piraju, ele ficou 1 ano e 3 meses desempregado. E ele falou, literalmente, doutor, eu já pensei várias vezes em matar meu filho e me matar. Nossa. Aí eu falei, mas você está louco, seu filho, que culpa tem seu filho? Ele falou, doutor, o senhor sabe o que é um filho pedir para o senhor uma bala e o senhor não ter um tostão no bolso? E ele não conseguia emprego, já tinha subido currículo em um monte de lugar. E quando ele tinha um emprego, ele tinha o carrinho dele, ele conseguia pagar o aluguel dele, ele conseguia... O filho estudava em escola particular, ele perdeu tudo isso. Ele perdeu a casa, a mulher foi morar com o sogro, ele foi morar com um tio dele. Enfim, virou um caos a família, a vida desse indivíduo. E a ideação suicida, e aí ele começou a tratar, a gente entrou com antidepressivo, ele deu uma melhorada, e ele tinha uma proposta de emprego em Piraju, se não me engano. Foi para lá, eu espero que tenha conseguido, perdi contato com ele. João, como é que a gente deve abordar isso, principalmente com os adolescentes, né, por conta dessa série que está passando? Inclusive, você está falando da Organização Mundial de Saúde e eles abordam esse grupo que estuda o suicídio, que devem ser evitados as descrições detalhadas do suicídio, né? Inclusive, é um dos fatores até desse... seriado, né, os 13 porquês, né, Dursley, Herson, Wade, Reason Why. Isso. Eu sou péssima de inglês. Mas assim, que dá esses detalhes. Pois é. Como abordar isso? Pois é, a gente já falou no primeiro bloco, Sônia, que a forma como a informação é difundida, ela pode ser fator de proteção ou fator de risco. A forma de abordagem dentro da família, eu só vejo uma que seja o caminho correto, a verdade. Verdade, né? Dentro de uma família, nas relações familiares, não dá para ficar com meias palavras. Então, a verdade é a maior arma e a maior aliada quando você quer ajudar alguém. Você tem que ser verdadeiro. Para os nossos filhos ensinar isso desde pequenos, desde né? pequeno. Façam, mas contem a verdade, exatamente. Né? E aí você precisa perguntar. Eu, no meu papel de psiquiatra, quando eu faço uma entrevista psiquiátrica, eu pergunto para o paciente. A maioria dos pacientes que eu atendo são pacientes com depressão. Então, para todos eu pergunto, ou para quase todos, quando eu percebo alguma coisa, você já pensou em suicídio alguma vez? Porque se você não pergunta, às vezes essa informação fica escondida. E ficando escondida... O pai pode falar isso para um filho? Claro, claro. Se ele percebe um filho que mudou comportamento... Olha só, eu vou ler aqui os sintomas de depressão, tá? Presença de sintomas depressivos como tristeza, desesperança, humor depressivo, falta de motivação, diminuição do interesse, diminuição do prazer, perda ou ganho significativo de peso, problemas de sono, capacidade diminuída de pensar, de concentrar-se, são sintomas importantes de depressão. Se um pai, uma mãe que se preocupa com seu filho, percebe que o comportamento desse filho mudou, ele tem que perguntar o que está acontecendo. Ele tem que perguntar, filho, você está usando droga? Filho, você está bebendo? Filho, você está dando rabo? O adolescente... Porque, mas repente, o adolescente, ele não se sente assim, pô, que saco, meu pai pegando, minha mãe pegando... Quando eu falei da história do rabo, não é... Uhum, explicar por quê. Um dos fatores de risco para a depressão é o homossexual que não se assume como homossexual, que a família não aceita, ou mesmo que nunca foi discutido. E aí ele entra em conflito, ele começa a ter suas relações afetivas, ele começa a ter suas relações sexuais, e aí ele entra em parafuso.
Ele fica sem nenhum tipo de suporte, sem uma rede protetiva. E qual é essa rede protetiva? Essa rede protetiva é a família. É a família que tem que perguntar, filho, você mudou seu comportamento? Está acontecendo alguma coisa? Alguém fez alguma coisa com você na escola? Alguém te bateu? Alguém te agrediu? Se nesse momento ele não responder, você Talvez, continua abordando. Muito provavelmente ele não vai responder. E aí você tem que se colocar à disposição. Você vai tocar em outras vezes, você vai observar seu filho, você vai acompanhar. Se essa mudança de comportamento for muito acentuada, você vai estar junto dele. Porque suicídio, Sônia, só precisa de um segundo. Na realidade, a gente não difunde a informação dos meios de suicídio, mas eles estão aí em qualquer lugar. Nossa, em qualquer lugar. Só precisa de um segundo. Tomar a decisão e ter um impulso, acabou. Até em casa. Em casa, a gente tem em qualquer muitas lugar. histórias que a família inteira está reunida Isso, e eu já vou tomar banho. Eu já perdi paciente assim. Tá? Tava lá, saiu e se suicidou dentro de casa. Enfim, se a família não está atenta à sexualidade do seu filho, às companhias do seu filho, aos hábitos de consumo do seu filho, à vida escolar do seu filho, tudo isso, tá? Não é para julgar. Não é para julgar, é para ajudar. Exato, é para ajudar. Então, um menino que está usando drogas, ele precisa de ajuda. Você não pode largar, não pode ficar puto com ele, sabe? Um menino ou uma menina que está tendo uma relação homossexual precisa de suporte, de apoio, até para enfrentar o preconceito que vai sofrer na sociedade. Porque vai sofrer preconceito. Se ela não tiver o apoio da família, Isso, imagina exato, como vai ser lá fora. Exato. Então vai sofrer preconceito na escola, porque é normal. O preconceito, eu não acho que o preconceito é uma coisa anormal. Ele é uma coisa normal. Ele é perverso. É extremamente perverso. Mas ele é normal. As pessoas são preconceituosas, nós somos de uma forma geral. Por mais que você fale, não, a gente é preconceituoso. Isso. Então, a questão da sexualidade é importante, a questão das drogas é importante, a questão das amizades é importante, a questão das carências, mesmo carências materiais. Se o seu filho está querendo um celular e você não pode dar, né? Porque todos os amigos têm um celular mais chique, e você não pode dar esse celular para o seu filho, isso tem que ser dito para o seu filho. Filho, eu não tenho condições. Neste momento, não. Tá? Sabe, eu não tenho condições. Eu ganho R$ 1.200 por mês, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que sustentar a família. Até mesmo o contrário, né? Quando você tem tudo e mais um pouco. Isso. Aí a vida se torna muito vazia. É. Aí nada dá prazer. E aí essa busca pelo prazer, esse comportamento de busca, vai te levar muito provavelmente para droga, muito provavelmente para comportamentos de risco, muito provavelmente você vai querer aparecer junto dos seus e às vezes você se fere, às vezes você tenta suicídio, às vezes você fala sobre suicídio e às vezes você se suicida. Tá? Então, são coisas extremamente complexas, a gente não tem todas as respostas, né? Ninguém tem, quem falar que tem está mentindo. Nós somos um país onde as nossas políticas públicas são absolutamente falhas. Se você pegar na área de saúde, está um caos. Esse Brasil está um caos. Não é na área de saúde só, não. Saúde, transporte, segurança. Educação. O Brasil está um caos. E está um caos, Sônia, porque por culpa dos brasileiros. A culpa não é dos políticos, não. A culpa é dos brasileiros. A culpa do Brasil está nessa merda que está, desculpa o termo, né, é do povo brasileiro, porque nós colocamos essas pessoas lá. E a forma como o Estado está organizado não está oferecendo tudo que o Estado precisa oferecer. Não está oferecendo segurança, não está oferecendo proteção às pessoas, não está oferecendo saúde adequada, não está oferecendo trabalho. E tudo no social acaba se refletindo no individual. Né? E as pessoas mais fragilizadas, adultos, crianças, adolescentes, são os que vão desenvolver doenças mentais graves, pensar em suicídio, tentar suicídio, se suicidar. Experimentar a maconha, partir para a cocaína e depois ir para o crack e destruir a própria vida. As meninas vão se prostituir, sim, tá? Atrás de drogas, os meninos vão assaltar para pagar a boca. Então, são problemas gravíssimos e a gente não se toca. Parece que nós, a gente está assistindo sem poder fazer nada. Nós, enquanto nação, precisamos fazer alguma coisa. E, principalmente, essa alguma coisa que precisa ser feita não tem que começar em Brasília, tem que começar
em Avaré. A gente está falando para Avaré, tem que começar em Avaré. Você, Dentro da você gente, né? é responsável pelo que acontece em Avaré. Você que eu digo, veja bem, eu não estou falando apontando para você, Zé, para você, Mariquita. Eu estou falando você, cidadão avarense, incluindo-me, incluindo-a. Tá? Não sei se é desse jeito que o Temer fala, usando essas ênclises, mesóclises e próclises, mas enfim. Nos incluindo todos. Nós somos responsáveis pelo que acontece com Avaré. Se a gente conseguir, sabe, por uma graça do divino, melhorar Avaré, o Brasil vai estar melhor. Porque nós somos um pequeno Brasil. E o Brasil é uma grande Avaré. Com certeza. Então, se pensar em políticas públicas de prevenção, por exemplo, para que a gente consiga pensar nisso, a gente precisa treinar pessoal, a gente precisa investir em saúde, a gente precisa se preocupar com o ser humano. Porque nós somos humanos, vivemos entre humanos e a gente precisa cuidar do ser humano. Eu acho que essa talvez seja a principal mensagem. Vamos cuidar do ser humano. Porque alguém que tenta suicídio, que pensa em suicídio, que tenta suicídio ou que consegue se suicidar, é alguém que perdeu totalmente a esperança. E ele pediu socorro, né? Pediu socorro e ele perdeu totalmente a esperança. Não vamos esperar chegar nisso. Vamos tentar, antes, oferecer esperança para essas pessoas. Tá? Só que isso não depende de mim. Isso não depende de um discurso bonito. Mesmo que esse meu discurso seja ações, bonitinho, né? Tá? Não depende desse discurso, depende de ação. Exatamente o que você está falando, depende de ação. Depende de cada um de nós arregaçar as mangas e começar a fazer a nossa parte. João, eu sempre termino pedindo para deixar uma mensagem, que eu acho que você acabou de deixar. Foi muito interessante quando a gente começou esse programa, eu estava cheia de coisa para falar, você estava cheia de coisa. Um monte de coisa e mudou completamente. E a gente mudou, mas eu acho que foi assim, foi uma coisa realmente muito real, né, para que as pessoas realmente repensem sobre isso. Acho que não só o suicídio, né, mas eu acho que você falou uma coisa que é fantástica, né? Depende de nós, né? De cada um. As nossas ações, né? A gente tem que parar de olhar no nosso umbigo. Isso. Né, gente? E se eu pudesse deixar uma mensagem, a mensagem tem que ser de esperança, Sônia. Apesar de eu ser muito crítico em relação a tudo que acontece, eu acredito que nós podemos. We can. Eu também acredito. Sabe? Nós podemos. Eu tento ser uma pessoa ética, eu tento fazer o meu trabalho da melhor forma possível. E eu acho que se cada um de nós fizer isso, né? sabe, só aquilo que lhe cabe, a gente já conserta esse nosso cantinho de Brasil, esse nosso pedacinho de Brasil. Então, a mensagem é de esperança. E também uma mensagem de extrema gratidão. Porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de difundir ideias. Né? E o que eu fiz, que tentei fazer, foi exatamente jogar ideias para as pessoas pensarem. Primeiro, se informarem a respeito de um problema tão grave quanto o suicídio, mas, ao mesmo tempo, pensarem a respeito de si mesmos, do seu núcleo familiar, da sua cidade, da sua nação. Então, João, agradeço profundamente. Eu que te agradeço, viu? Aliás, você vai virar sócio, porque eu conheço o teu trabalho, eu sei que você faz um trabalho fantástico com drogaditos, eu quero que você venha para cá, a gente logo vai estar combinando. Muito obrigada de coração mesmo, Vai ser um grande prazer. Ah, com certeza. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema bastante forte, né? No começo eu até falei para o João, cada vez que eu falo nesse tema, para mim é muito difícil porque eu perdi uma amiga adolescente com suicídio, tá? A gente tem o Papo de Esquina que vai abordar sobre isso também, tá, gente? Não perde, amanhã eles estão falando sobre isso. A entrevistada vai ser a psicóloga Cristina Vani e ela vai falar um pouco sobre isso daí, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
programa do Vale Saúde. Oferecimento: Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.